a gente recebe agora aqui no estúdio Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo. Temos bastantes perguntas para ele sobre política em nosso país, projeções para as eleições deste ano. Boa noite, Eduardo. Sinta-se à vontade. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Marcília. Boa noite, Musa. Boa noite, Mota. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje à noite. Que bom, que bom. Eduardo, e aí? Como é que você está sentindo? Quero fazer uma pergunta aberta para você. Como é que você está sentindo esse momento de aquecimento dos motores eleitorais? O sentimento geral é de incógnita. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho dessa eleição, né? Ainda tem muitas brechas ainda a serem ocupadas. Nós temos um pré-candidato à presidência da República, que é o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais por 2 mandatos. Resgatou Minas Gerais, que estava falido depois de uma gestão completamente desastrosa do PT, e vai nos representar como pré-candidato, como candidato agora, depois do dia 27, na nossa convenção, à presidência da República e mostrar para o resto do Brasil esse legado. E apontar tudo que está acontecendo hoje no Brasil, que já aconteceu em Minas Gerais, e como foi feito em Minas Gerais para a gente conseguir recuperar o Brasil e colocar no caminho da prosperidade mais uma vez. Eduardo, nós estamos também de volta aqui com a nossa rede de rádios. Estamos entrevistando Eduardo Ribeiro, presidente do Novo. Eduardo, olha, uma coisa que não tenho como deixar de te perguntar é o seguinte. O Zema, né? O Zema, ele tinha um ruído com parte do Partido Novo. Houve até uma discussão com Santa Catarina a respeito de um rompimento. Alguns personagens do Novo também se insurgiram contra o Zema. A minha pergunta é a seguinte: por que desse ruído e se já houve uma pacificação dentro do Novo? Ele está preparado para seguir de forma unida? Isso está totalmente pacificado. Eu acredito que esses ruídos são normais num partido onde você tem muitas lideranças com opinião. É natural. E o Novo não é uma autocracia. Nós somos um partido democrático mesmo. Todo mundo ali pode falar e ser ouvido. Mas a questão que envolveu alguns diretórios do Sul é mais em função de coligações que nós tínhamos já adiantadas com o PL, e que aquilo poderia gerar algum ruído ou outro, mas isso está pacificado. O Zema, ele tem muito crédito perante toda a direita, né? Está enfrentando os intocáveis de Brasília, né? Comprou uma briga homérica contra um dos principais ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive foi denunciado, né? Está no STJ respondendo um processo completamente descabido, né? Por causa de uma sátira. E ele tem, como eu disse, todos os predicados para provar para a sociedade, mostrar para a sociedade que ele tem a competência para resgatar o país desse fundo do poço onde a gente se encontra. Evidentemente que tem outros candidatos à direita, tem o Flávio, tem o Caiado, mas esse primeiro turno também serve de uma maneira como uma prévia à direita. E há um acordo tácito de que aquele que passar para o segundo turno receberá o apoio de todos os outros para a gente enfrentar o PT. Musa. Eduardo, prazer estar aqui contigo de novo. Obrigado. Bom, a gente estava conversando um pouco aqui. Eu tenho um irmão que mora em Santa Catarina há 20 anos e eu vou para lá há muitos anos. Então eu testemunhei esse crescimento de lá. E quando nós isolamos os índices que a gente percebe de renda, de desemprego, de taxa de analfabetismo, enfim, de uma série deles, você tem índices em Santa Catarina que se assemelham muito mais ao primeiro mundo do que de fato um país pobre como é o Brasil, né? Como é que a gente faria, na tua opinião, para conseguir exportar boas ideias de um estado que sempre foi pouco falado, mas que continua, na minha opinião, sendo pouco falado, mas tem talvez os melhores números do Brasil? Acho que Santa Catarina, e aí eu falo com catarinense com orgulho, mas tem algumas características que diferenciam do restante do Brasil. O primeiro deles talvez seja a própria colonização, porque durante muito tempo ali durante o Brasil Império, Santa Catarina foi uma província esquecida, né? Haviam apenas 3 vilarejos ali de São Francisco, Desterro, que hoje é Florianópolis, e Laguna. E só depois, com a chegada dos açorianos, no século XVIII, é que Santa Catarina começou a ter uma população mais robusta. Mas o fato de ser esquecido pela província, ser esquecido pela capital,
também fez com que a própria população tivesse que se organizar de maneira a gerar sua própria riqueza. Então, Santa Catarina não tem grandes estatais, Santa Catarina não tem recursos minérios. Então, a própria população, depois com a vinda dos alemães e dos italianos, sobretudo gaúchos, descendentes de italianos que colonizaram o oeste de Santa Catarina e trouxeram o agronegócio, os alemães que vieram ali para o Vale do Itajaí, para o norte do estado também e desenvolveram uma indústria muito forte. Nós temos hoje a WEG e tantas outras, né? Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau, Itajaí com os portos. Então, tudo isso permitiu com que o estado conseguisse crescer sem depender dos políticos. Santa Catarina cresceu apesar dos políticos. E também, eu acho que tem uma característica muito importante, é que Santa Catarina nunca foi governada pelo PT. E só para finalizar, depois desse esquecimento que fez tão bem para ele, porque tudo cresce não pelo Estado, mas apesar dele, o Lula vai lá e fala que o Estado tem uma síndrome de grandeza. Agora talvez ele comece a crescer os olhos lá para cima. Chegou a dizer que o Estado, algumas pessoas do Estado eram fascistas, teve essa fala, inclusive. Algo do nazismo. Algo teve uma referência, quer dizer, como se... Mas eu dei as aspas que é síndrome de grandeza que ele falou que o Estado tem. Para a esquerda, me parece que todo mundo que não é esquerda é fascista. É fascista e é a típica estratégia de dividir a própria nação, né? Então, esse Estado não vota em mim, então nós vamos taxá-los de fascistas, de nazistas, de entreguistas, enfim, todos esses istas que a esquerda gosta de nos acusar. Você tinha complemento? Não, era isso mesmo. Mota, chega mais, chega na roda, chegue à nossa roda. Eduardo, você já está há um tempo à frente do Novo. O Novo continua sendo um partido diferente dos outros, né? Um partido fundamentalmente baseado em ideias. Você já viveu aí dentro do Novo algumas crises e das crises do Brasil também. E você é um presidente de partido diferente da maioria dos outros, que são políticos profissionais, né? Então eu queria perguntar a você, durante esse tempo em que você está à frente do Novo, quais foram as principais lições que você aprendeu sobre política que você não sabia antes? Olha, definitivamente eu aprendi a ter um pouco mais de paciência, né? O Novo... Você sabe muito bem, né, Mota? Mas quando eu entrei lá em 2013, eu ainda estava na faculdade, saindo da faculdade, começando a ajudar a coletar as assinaturas. Todos nós tínhamos uma visão utópica da política, do Brasil, e de que uma ideia de que nós conseguiríamos alcançar, chegar nesse resultado com uma certa rapidez. Hoje eu não tenho mais esse sonho, né? Eu não abandonei meus ideais, mas eu deixei de ser um idealista. Eu aprendi a ser mais pragmático, sabendo que pragmatismo tem limites, né? Acho que o pragmatismo ele serve para a gente atingir grandes objetivos e não para vender os nossos princípios e valores. E também fico cada dia mais convencido de que o Novo é a única solução de longo prazo para o Brasil. É o único partido que reúne um sistema de governança diferenciado, né? Hoje está esse caso agora das emendas parlamentares, o presidente de partido indica, isso nunca aconteceu dentro do Novo, até porque o Novo separa a gestão partidária da gestão pública. Eu sou presidente do partido, eu não posso ser candidato, eu não posso ter um mandato eleito. A minha função é fazer a gestão do partido, buscar candidatos, preparar candidatos, organizar a estrutura interna do partido, e a função dos mandatários, dos deputados, dos governantes é governar, né? E a gente, algumas coisas evidentemente decidimos juntos, mas cada um assume a sua função. Fora isso, um partido que tem um programa de compliance muito rígido. Todos os candidatos do partido passam por um background check. A gente puxa a capivara de todo mundo. Se aparecer uma bandeira vermelha ali, algum pedido... Já aconteceu de ter pedido de prisão em aberto, processo por corrupção, a gente simplesmente corta na hora. Não vai ser candidato pelo Novo. Nós vamos colocar uma régua moral alta, porque nós queremos que a sociedade veja os representantes do Novo e nessas pessoas eu posso confiar, né? E outra é um partido que tem convicções muito fortes, porque... rodando os corredores de Brasília e das assembleias legislativas, o que nós percebemos é que muitos mandatários eleitos, deputados, estão lá sem ter convicções reais daquilo que defendem. Então você é muito suscetível ao lobby, você passa a ser muito suscetível, inclusive, à corrupção, né? E no Novo não, nós temos pessoas que têm convicções liberais, conservadoras, muito firmes, e isso garante que os valores e os princípios do partido se preservem ao longo dos anos.
Pode ter uma diferença de pensamento aqui e ali, mas o contexto geral é preservado. Então, eu acho que seria isso. Não abandonei meus ideais, mas deixei de ser idealista e continuo acreditando que o novo é a única solução para o Brasil. Ô Eduardo, você falou de emendas, nós estamos às voltas com as decisões do ministro Flávio Dino de que as emendas têm de ser assim, têm de ser assado, não pode orientar a emenda. Eu já comentei, inclusive, aqui no programa, que uma coisa é você orientar um líder partidário de um partido grande, faz parte até de alguma forma do jogo a orientação de emendas. Não pode haver desvio, mas há uma certa criminalização de tudo isso, me parece, vindo do STF, e por isso acende-se também uma bandeira, um alerta, né? Amarelo para os partidos a partir de agora, já que estamos começando o período eleitoral. Como é que o Novo lida e pretende lidar com essa questão? São vários pontos. Primeiro, com relação à emenda parlamentar, se dependesse de nós, nem existiria, né? A emenda parlamentar é uma distorção de alocação de recursos ineficiente que gera incentivos errados, né? Você passa a julgar um deputado não pela sua qualidade legislativa, de fiscalização ou de representatividade de princípios, mas sim por quanto dinheiro ele traz para a base, né? O que não necessariamente deveria ser o correto. Há uma falta de transparência e de prestação de contas generalizada, porque muitas dessas emendas sequer vão para entes públicos, vão para entidades privadas que não prestam contas, enfim, a gente não sabe por onde esse dinheiro entra. E o volume aumentou muito, né? Nós saímos de 50 bilhões de emendas parlamentares em 2025 para 60 bilhões agora em 2026. Isso é muito mais do que ministérios importantes como o Ministério da Infraestrutura, né? A gente anda pelas nossas estradas e veja, não é possível que, né, o poder público tem achado que faça mais sentido colocar 60 bilhões em emendas parlamentares, que tem alocação ineficiente, e a gente tem um orçamento do Ministério de Infraestrutura, sei lá, de 12, 14, 15 bilhões de reais. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é essa invasão de competência constante por parte do Supremo Tribunal Federal na atividade parlamentar, na atividade legislativa. Acho que passou de todos os limites, isso aqui já não é mais novidade para ninguém, e essa eleição vai ser crucial no que diz respeito à direita ocupar espaços, sobretudo no Senado, para fazer frente a esse tipo de intimidação, de perseguição e de censura promovida por muitos dos ministros hoje do Supremo Tribunal Federal. Então, o Novo nunca se furtou a essa luta. Como eu disse, o próprio nosso pré-candidato à presidência, Romeu Zema, sempre se posicionou em relação a esse tipo de abuso. E teremos excelentes candidatos ao Senado para nos representar. O Marcel Van Hatten, no Rio Grande do Sul, está liderando as pesquisas. Deltan Dallagnol, liderando as pesquisas também no Paraná. Ricardo Salles, aqui muito bem colocado nas pesquisas como candidato da direita em São Paulo. Então, Sebastião Coelho, no Distrito Federal. Carlos Santana, em Pernambuco. Mauro Campos, no Rio de Janeiro. Candidatos com calibre para nos representar no Senado e fazer frente a esses abusos do Supremo Tribunal Federal também, Marcília. Oi, Eduardo, você falou do Zema, há alguma chance ainda? O Zema ensaiou ser vice do Flávio, teve aquela conversa. Há ainda a chance de uma composição com o Flávio ou eventualmente com algum outro candidato? Esse primeiro turno ainda teremos alguma novidade em relação ao Novo? Não vejo nenhuma possibilidade de composição entre todos os candidatos hoje no campo da centro-direita à direita. Eu acho que vai fragmentado. Não acho que esse seja um problema, porque no Chile foi assim e a direita foi bem sucedida no Chile. Acho importante ter muitos candidatos, inclusive essa é uma tese que nós já defendemos há um certo tempo, né? Cada candidato consegue, além do seu voto de opinião, também seus votos regionais, seu histórico, o eleitor que vota na pessoa, nem tanto na ideia. Então, tudo isso é importante para a gente levar a eleição para o segundo turno. Acho que ter segundo turno é importante porque, em geral, infelizmente, hoje no Brasil, o sistema de compra de voto, sobretudo nos rincões mais longínquos do nosso país, ele acontece no primeiro turno, né? Porque quem tem essa motivação, em geral, é o deputado federal, o deputado estadual, que vai lá e leva o ônibus e paga a comida, enfim, pão com mortadela. E no segundo turno isso é tudo desmobilizado porque a eleição do deputado é no primeiro turno, né? Então, no segundo turno, isso tende a se desmobilizar. Como o nosso eleitor, em geral, não se vende, nós entendemos que é importantíssimo levar a eleição para o segundo turno.